Eu já ouvi muito isso e aposto que você também já ouviu. Pega aí seu cafezinho e vamos conversar. Eu acredito que você já escutou de alguém a seguinte frase, ou a seguinte fala, enfim, que essa mulher é muito inteligente. Nossa, essa garota, olha, ela é esperta, ela vai longe. Só que você, nesse lugar, a vida tá passando e esse longe nunca chega, né? Aí você vai lá, planeja, estuda, analisa, verifica todas as variáveis necessárias que podem acontecer durante o trajeto, mas na hora de colocar a cara pro sol, sabe? Como um bom carioca fala, colocou a cara pro sol, você faz o quê? Você inventa uma nova especialização ou você inventa mais uma desculpa. Por que será que quando a gente sabe muito, a gente trava? A gente não externa. Por que a gente tem tanto conhecimento assim guardada e a gente não consegue aplicar na nossa vida esse conhecimento, movimentar? Por quê? Então, hoje nesse vídeo eu vou mostrar que o seu caso não é preguiça, que a sua procrastinação não é preguiça. É uma estratégia de defesa da sua mente para proteger o seu ego. Para a psicanálise, a procrastinação da mulher inteligente, que somos nós, é um mecanismo de prevenção. Se você não faz, você não erra. E se você não erra, você mantém intacta aquela imagem que as pessoas têm de que você é aquela mulher brilhante. Aí, no caso, você vai sempre preferir ser aquela pessoa que não quis fazer, não quero fazer não, do que a pessoa que tentou e descobriu que não era tão boa assim, não é? Aí você usa a sua inteligência, a inteligência que Deus te deu, para criar desculpas o suficiente, tão elaboradas, que até você mesma acredita. Porque uma coisa dita 1000 vezes, né, acaba sendo uma verdade na nossa cabeça, né? Não que vai ser, mas a nossa mente acaba acreditando. Aí, a sua mente, ela é rápida demais. Isso talvez é um problema, muitas das vezes, mas isso também é uma solução. Mas nesse caso, a gente vai focar no problema, né? Para depois a gente trazer a solução. Aí, então, a sua mente é muito, muito rápida e você vai pegar e vai fazer o quê? Enquanto uma pessoa comum vai apenas executar, você já previu 50 cenários possíveis de erro, você já criou 10 críticas na sua cabeça. Você já criou 3 crises financeiras que ainda nem aconteceu. Você gasta toda a sua energia vital no plano que você criou na sua cabeça. Você gasta toda a energia aqui, ó. E eu falo que 98%, tem um estudo aí, 98% das nossas ansiedades, das coisas que nós criamos aqui na nossa cabeça, não acontecem. Aí quando você chega no momento da execução ali, de fato, o que você tá? Você está exausta. Você está exausta de tanto gastar a sua energia, de tanto pensar naquilo que poderia acontecer de errado. Então, esse excesso de análise é, na verdade, uma forma refinada do medo. Você ali está sempre tentando controlar o incontrolável, aquilo que não está no seu poder, para não sentir o desconforto da incerteza. É isso. Só que aí o que acontece? Entra o perfeccionismo, de querer tudo perfeito, tudo nos lugares para executar tudo na perfeição. E eu vou te falar uma coisa que dói: o perfeccionismo não é excesso de zelo, ele é arrogância. Ai, Denise, arrogância? Ai, por que arrogância? Porque você acredita que o mundo não pode ver nada que é seu que não seja perfeito. É arrogância. Você se coloca em um pedestal tão alto em relação à vida, que é feita de erros, é feita de ajustes, você começa capenga em todas as suas áreas. Você vai começar devagar, você não vai começar no patamar de algum influencer que você assistiu hoje no Instagram ou aqui nas redes sociais, enfim, aleatórias. Você não vai começar. Você se coloca nesse pedestal
que você quer ter a câmera perfeita, que você quer ter um conhecimento perfeito, que você quer fazer mais uma faculdade, você quer, porque você busca esse perfeccionismo que não existe. Quem disse que você tem o direito de começar excelente? Aceite a sua humanidade. No final do dia, eu sempre falo aqui, nossa, eu concluí isso, e no final eu vou ter assim, eu não sou um robô. Eu sempre coloco, eu não sou um robô, falo aqui em casa. Porque eu não sou um robô, mas eu fiz o que estava nas minhas mãos para fazer do jeito que estava. Eu gosto muito de uma frase que diz: antes feito do que perfeito. Por quê? Porque o perfeito não existe. O nosso modelo de perfeição foi Jesus Cristo, o único perfeito que passou aqui na Terra, que não pecou, cumpriu o seu propósito, hoje vive a glória de Deus Pai, amém, aleluia. Mas essa ideia de perfeição, de você fazer as coisas, né, o que a gente está falando aqui, é sobre você executar o seu propósito aqui na Terra, cara, essa perfeição que você criou na sua cabeça, ela não existe, ela é uma fantasia. Começa com o que você tem. E é claro que essa questão não vai fazer com que você fique parada em questão de você não se aprimorar, de você não estudar, de você não querer o melhor. Óbvio que não, isso aqui é outra coisa. A gente está falando sobre a questão de você começar e você tá estagnada porque você quer uma perfeição que você vai conseguir ao longo da sua vida. E eu vou te falar, tem um vídeo aqui, eu não sei se foi aqui no canal ou se foi lá no meu Instagram, mas foi um vídeo que eu falei que a gente se torna pronta no caminho. A jornada que é o que faz a gente ficar pronta. E é lindo, é cheio do choro, você vai chorar, você vai rir, você vai apreciar, você vai, sei lá, você vai ficar assustada. Cara, mas é a jornada que vai fazer você crescer, amadurecer, se diferenciar. É na jornada. Você vai se tornar pronta. Eu vou até beber um café porque isso foi muito intenso. Voltando nessa questão da perfeição. Por você buscar tanta perfeição, essa perfeição surreal, aí a gente entra na questão da obesidade mental, né? Teve uma época da minha vida que eu estava em obesidade mental. Tudo eu assistia, tudo eu consumia. Talvez você esteja nesse lugar, você está se consumindo aqui o dia inteiro, rolando o feed, consumindo vídeos que talvez nem te agreguem nada, nem te agreguem em nada. Aqueles vídeos idiotas. Eu falo ao meu marido que é vídeos idiotas que não vai me acrescentar em nada, tá alimentando a minha mente, né? Onde a gente está aí no corpo, mente e espírito, tá alimentando a minha mente com coisas que são desnecessárias. E aí você está consumindo, aí você começa a ter essa obesidade mental porque você não está digerindo nada do que você está consumindo. Você não está digerindo. Aí tá ali, ó, cabeça cheia, fervilhando. Eu preciso de um próximo curso. Eu preciso de uma próxima mentoria. Eu preciso de mais um livro. Eu preciso assistir mais um vídeo. Eu preciso. São isso. Nossa, eu sou bem intensa nesses momentos. Isso são, isso são formas de você adiar o confronto com a sua realidade. Gente, eu sei porque eu já fui assim. Eu já comprei vários cursos, já comprei curso de marketing, já comprei curso de multinível, eu já comprei curso de maquiagem, eu já comprei curso, foi tudo que eu tentando falando assim, tem que saber mais um pouco disso, eu tenho que fazer isso aqui. Fiz curso de vendas, eu fiz curso de vendas de marketing atual, enfim, eu fiz vários cursos. Por quê? Eu ficava procurando, porque eu queria entender mais, mas na verdade eu estava com medo, né? E estava adiando esse confronto com a minha realidade. Então, no final das contas, você usa o seu estudo como uma anestesia para a sua ansiedade. Enquanto você está ali se preparando, sabe, estudando, você sente que está evoluindo, mas não, isso é uma ilusão. Você se preparar sem executar é apenas um entretenimento caro. Se você pegar e estudar apenas sem executar o que você está aprendendo, vai ser só um entretenimento caro que você está pagando. Então agora vamos olhar para o seu passado, né? Eu gosto muito de olhar o passado, porque, como eu já falei, né? O passado ele é uma bússola para gente. Eu acho que eu falei em outro vídeo aqui.
passado, ele é como uma bússola para a gente entender o porquê a gente age do que a gente está agindo hoje, mas não é uma âncora para a gente se manter no lugar. Vamos olhar para sua história agora. Talvez você foi aquela menina nota 10, sabe? Aquela menina que não podia dar trabalho, aquela menina que era o orgulho da família, sabe? Não podia decepcionar ninguém. Você aprendeu que a admiração e o amor dos seus pais talvez veio apenas através do seu desempenho. Isso pode ter acontecido. Pode ter acontecido, você foi essa menina. Mas hoje você, como adulta, você tem medo, pânico de falhar. Porque no seu inconsciente, o falhar vai significar perder o amor dessas pessoas ou de outras pessoas. Então, no caso aqui, você procrastina com medo de enfrentar o risco de não ser, na verdade, de não ser aquela pessoa preferida mais, aquela pessoa genial da família. Do mesmo modo em que tem essas pessoas que têm medo de perder o amor da família, o amor das pessoas que cercam, tem aquelas que não têm medo do fracasso, mas têm medo do que pode acontecer se der certo. Gente, pode ter. Eu tive uma paciente que era assim, ela tinha medo do que poderia acontecer se ela chegasse ao auge da carreira dela. Por quê? Quando você faz essa procrastinação nesse sentido, é porque se você tiver sucesso, você vai ter que sustentar isso. Vai ter gente te olhando mais, vai ter gente exigindo de você, exigindo, né? Porque é só na cabeça deles, mas te exigindo uma responsabilidade maior. Você vai ter mais decisões para tomar. Talvez a sua empresa cresça e você vai ter que mais funcionários, você vai ter, engasguei aqui, você vai ter que ter mais decisões a tomar. Então, a procrastinação, nesse caso aqui, ó, quer te manter aqui, ó, pequenininha, protegida na sua zona de conforto. Então, é mais fácil você sentar e reclamar da sua vida morna. Se você não assistiu um vídeo que eu fiz aqui, é, Vida Nota 5, é onde eu falo sobre essa vida morna. Então, é mais fácil, se você não assistiu, no final você assiste ele. É mais fácil você sentar aqui e reclamar dessa sua vida morna do que assumir o peso de ser uma mulher potente e visível. Porque nós temos esse poder de ser potente e visível. Visível. Repetindo, se você não assistiu o vídeo sobre a vida medíocre, nota 5, vai lá, assiste lá, eu falo sobre essa questão da mediocridade, de você se acostumar com essa vida medíocre. Eu falo muito aqui sobre a tríade corpo, mente e espírito. Eu acredito que os três eles têm que estar bem alinhados. Nunca 100%, mas caminhando junto você consegue manter ali um equilíbrio. Então eu falo muito sobre essa tríade e a procrastinação é uma interrupção do fluxo do espírito. Então você tem o conhecimento, você tem ali a sua mente, você tem o seu conhecimento, você tem o corpo, aonde você tem a ação de você fazer, mas o seu espírito ele está preso pelo medo. Quando você não pega o seu conhecimento e externa, não coloca para o mundo conhecer, para o mundo saber do seu conhecimento, você está retendo algo que não é seu. E foi essa virada de chave que eu voltei aqui para o YouTube. Porque eu fiquei pensando assim, poxa, eu sei, eu passei por isso, e eu posso ensinar. Então, se eu estiver retendo isso, eu estou retendo uma coisa que não é minha. É para ajudar vocês. É para ajudar você, minha amiga. E isso acaba sendo um desperdício. Para que tanto conhecimento, Thalise? Para que tanto conhecimento? Se pergunta. Para que tanto conhecimento que eu tenho? Se eu não posso fazer nada? Pode. Você foi dotada, você foi criada com uma inteligência para servir. Sirva. Sirva muito. Não guarde o seu conhecimento na gaveta. Não guarde. A Bíblia fala, maior é o que serve. Então, minha amiga, sirva. Sirva. Beleza, Thalise. Agora eu gosto assim, né? Eu falei, a gente foca no problema, mas agora a gente traz a solução. Vamos beber um pouco d'água e vai pegar um papel e caneta para anotar, para a gente quebrar esse ciclo. Como você sai disso? Como você quebra esse ciclo?
Antes dos passos que eu vou te dar aqui, antes das lições, antes das ações que você pode fazer, eu vou te dar um presente que é o meu e-book, O Poder de uma Vida em Ordem. Ele é um guia prático para você começar a organizar o caos que está externo e interno e conseguir focar no que realmente importa. Então o link vai estar aqui abaixo. Você clica nele para adquirir. Não agora, deixa eu terminar o vídeo e você vai lá e acesse para você ter esse e-book para você. Além desse presentaço, eu vou te dar aí 3 ações, 3 passos, 3 ações, como você achar melhor, para você também começar a colocar em prática. O primeiro, baixe seu padrão. Comece com o mínimo viável. A questão das redes sociais é um problema porque a gente se compara muito, né? E tem muita gente que já tá lá no capítulo 20 e eu tô no capítulo 2, ou você tá no capítulo 3, enfim. E a gente se compara muito, né? Então, quando eu comecei nas redes sociais, eu queria o melhor celular, porque a câmera vai ficar melhor, porque sei lá, enfim. Eu queria uma luz assim, eu queria um cenário assim, eu queria pá, enfim. A gente vai criando essa comparação elevada. Então, o primeiro passo que eu fiz foi começar com o mínimo viável. Era o que eu tinha? É o que eu tenho? Então, pronto, é isso que eu vou começar. E comece, baixe seu padrão e comece com o mínimo viável. Segundo, estabeleça prazos inegociáveis. Eu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto, eu gosto muito dele. Eu já li um box do livro dele, que é aquele Geração de Valor. Recomendo. Depois eu posso colocar o link aqui para vocês terem acesso. É um livro leve, rápido, sabe? Muito prático para quem é empreendedor. E ele é aquela pessoa que fala de um jeito muito natural de onde ele saiu, do que ele conquistou. Ele foi o pioneiro aqui na língua inglesa, no WhatsApp, né? Foi até um curso que eu fiz há muito tempo atrás. Então, ele começou nesse ramo. Ele saiu da periferia de Rio de Janeiro. Aí ele, nesse vídeo, sobre prazos inegociáveis, né? Esse vídeo, ele fala sobre o primeiro apartamento que ele comprou, né, no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, acho que foi em Copacabana. Acho que foi Copacabana, posto 5. Acho que é isso, o Barra da Tijuca. Enfim, eu não sei porque eu não conheço muito pelo lado de lá. Aí, ele foi lá com a mulher dele. E aí, eles entraram naquele apartamento, né? Tomaram aquela visão do apartamento, aquela vista, aquele sol, aquele mar. E nisso o corretor saiu e deixou ele com a esposa dele. E ele perguntou assim: e aí, você quer esse apartamento? Né? Eles viriam de um apartamento pequeno e viu aquele apartamento maravilhoso. E ela falou assim: ah, eu quero. Aí ele falou assim: ah, também eu quero. Só que a gente não tem dinheiro. E foi muito engraçado esse áudio desse vídeo, porque ele falou isso. A gente não tinha dinheiro. Aí o que eles fizeram? Para eles saírem por cima, eles pegaram e foram falar com o corretor, deram uma proposta para o corretor bem absurda. Aí eu não vou lembrar os detalhes. Aí eles deram uma proposta bem absurda, achando que não ia ser aceita. Aí o corretor de imóveis, ligou para o proprietário, enfim, alguma coisa assim, na época, em 1996, isso. E ele aceitou. Aí aceitaram. Aí ele chega para a mulher dele e fala assim: e agora? Não, a mulher dele chega para ele e fala: e agora? A gente não tem nenhum dinheiro. A gente tá começando a abrir a outra loja do WhatsApp. Aí ele perguntou para ela assim: você garante a primeira parcela no cheque especial? Aí ele vai desenrolando a situação toda. Aí ela falou assim: na primeira eu garanto. Aí ele, então beleza. Os próximos eu garanto. E, cara, ele colocou aquele prazo inegociável para ele. E foi o que deu o pontapé. Ele conta a história. Ele falou que foi o pontapé para ele crescer, para ele mudar, para ele, enfim, hoje ele é um dos mais multimilionários do Brasil. A história dele é motivadora. Eu recomendo se você assiste ou até ler o livro dele, eu acho que vale muito a pena. Então, assim, estabeleça prazos inegociáveis. Seja a sua própria chefe rigorosa. Eu lembro que quando eu estava começando com a minha carreira empreendedora, eu fui uma chefe moleza. Eu fazia o que eu queria, e isso só me atrapalhava. E depois que eu tomei a ciência de que eu tinha que ser minha chefe rigorosa, mudou. Tudo mudou.
Então, tenha prazos, estabeleça prazos negociáveis, isso em tudo. Terceiro e o último, entenda que a clareza, ela só vem com o movimento. Eu gosto muito de olhar a paisagem, eu gosto, estou usando bastante analogias aqui, para você gravar, porque comigo funciona desse jeito. Eu consigo gravar as coisas porque eu faço as analogias. Então, aqui na minha casa tem uma janela que eu vejo a serra, né, que tem reserva florestal. Eu gosto muito de olhar a natureza, nesse sentido de movimento. Deus criou tudo em movimento, até os pequenos micróbios, nem sei se eu falei certo, vivem em movimento. Tudo vive em movimento. Então, você não vai ter certeza de nada sentada aqui, ó, no sofazinho. Nada vai acontecer se você sentar aqui e esperar algo acontecer. A dúvida se cura com a ação. Se movimente. Comece antes de estar pronta, porque você nunca vai se sentir pronta o suficiente para começar. Até quando você vai ser a mulher que tem ideias brilhantes, mas uma conta bancária e uma vida emocional de mediocridade? De nada adianta ser uma mulher de ideias brilhantes se sua vida emocional é medíocre. A inteligência sem coragem é uma carga pesada demais para você carregar. Se você quer parar de se esconder atrás dos seus diplomas e finalmente agir, o Ressignifique-se foi feito para você. São 21 dias para a gente ali desconstruir essas defesas do seu ego e te colocar em movimento. O link desse desafio 21D, Ressignifique-se, vai estar aqui na descrição. Adquira hoje, acesse hoje mesmo para você começar o seu movimento. Pare de pensar e comece a ser, comece a agir. Eu te vejo no próximo vídeo.